estudando a carta aos Efésios, eu usei um tema, né? A igreja, o povo mais abençoado da terra. Certo? Porque a ideia que Paulo vai colocar para a gente nessa carta é que nós somos, ou fomos em Cristo Jesus, abençoados com toda sorte de bênçãos, o quê? Espirituais. Então, se você é crente e faz parte da igreja, você é a pessoa mais abençoada do mundo. Amém? Então nós vamos começar a exposição dessa carta. Vamos ler aí o texto de Efésios, capítulo 1. E esse capítulo 1 é a origem de todas as bênçãos espirituais. Vamos ler aí: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 3, lê comigo aí. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Preste atenção que esse versículo 3, grifa aí na sua Bíblia, ele é o versículo chave da carta. A fonte de todas as bênçãos espirituais, quem é? Deus. Deus Pai. Veja que Ele tem nos abençoado. O verbo está no presente, está no plural, e é um presente contínuo. Ele não nos abençoou, Ele não nos abençoará, mas Ele tem nos abençoado. Com toda sorte de bênção espiritual. E o veículo, o canal dessas bênçãos, quem é? Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Então, com isso em mente, para você pegar a ideia, esse versículo é o versículo chave da carta. Tá certo? Vamos entender um pouco, se você quiser conhecer a história da igreja de Éfeso, como foi que nasceu a igreja de Éfeso, você vai estudar Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Lá tem, quando Paulo chegou a Éfeso, e Éfeso era uma cidade muito importante na época, na Ásia Menor, e lá tinha o templo da deusa Diana, era uma cidade próspera, tinha um porto, e Paulo permaneceu ali 1 ano e meio, pregando o Evangelho. E a partir de Éfeso, Paulo alcançou toda a Ásia Menor, toda a região hoje que é o sul da Turquia. A grande questão, por que nós vamos estudar a carta de Éfeso hoje? 4 motivos. Primeiro, a carta proclama a mensagem bíblica da salvação. O mistério do Evangelho é revelado em suas linhas. Essa carta é uma carta evangelística. A carta de Éfeso aos Efésios apresenta também um ensino teológico sobre a eleição, sobre a salvação, sobre a igreja, sobre a família de Deus. Ela é uma carta doutrinária. Se você quer aprender mesmo doutrina, substância, como diz o pastor Jeremias, tem que estudar a carta aos Efésios. Ela é uma carta prática. Ela declara, através dos seus ensinamentos, como deve ser a vida e os relacionamentos do cristão, oferecendo princípios práticos de santificação pessoal. Ela é uma carta que instrui o cristão sobre a batalha espiritual, a luta diária do cristão. Capítulo 6, Paulo vai nos ensinar o que é batalha espiritual. E ele vai mostrar que a batalha espiritual não é uma guerra que a gente tem de vez em quando, mas a vida cristã, ela em si mesmo, ela é uma batalha espiritual. Tá bom? Veja que ele começa a carta aí se identificando. Todo o prefácio das cartas de Paulo começa assim, né? Ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade o que? De Deus. Presta atenção que Paulo, ele não se autoproclamou apóstolo.
certo? Como o Valdomiro, como essa turma aí que se diz apóstolo hoje. Ele é apóstolo por vontade de Deus. Ele não fez um curso para ser apóstolo, certo? Ele não recebeu um diploma lá em Jerusalém dos outros apóstolos, mas ele é apóstolo segundo a vontade de Deus. Foi Deus que o chamou, foi Deus que o escolheu, foi Deus que o chamou, foi Deus que o converteu, foi Deus que o enviou. Paulo tem o seu chamado e o seu envio diretamente ligado à figura e à pessoa de Jesus Cristo. Ele escreve aos santos, aos santos. E os santos aqui, são os crentes, têm duas residências. Quais são as residências do crente? Ele diz aí, aos santos que vivem em Éfeso. Vive em Éfeso. Vive na cidade de Éfeso. Certo? O crente tem RG, tem CPF, tem comprovante de residência. Está aqui na terra. Mora em Éfeso. Mas esses crentes também, eles vivem em Éfeso e são crentes e fiéis em Cristo Jesus. Eles estão em Éfeso, mas eles estão em Cristo Jesus. Eles são crentes em Cristo Jesus. E esse é muito importante, grife essa expressão aí, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Essa expressão em Cristo, Paulo vai usar 169 vezes na sua carta. Em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo. Você quer fazer um exercício bom? Lê as cartas de Paulo e grifa toda vez que aparece lá em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. O segredo da vida cristã é estar em Cristo. Então você tem aqui o remetente, você tem os destinatários. Versículo 2, nós temos a saudação. Saudação. Hoje, quando a gente escreve uma carta, geralmente a gente deixa a saudação para o final. Mas nas cartas, no contexto do Novo Testamento, a saudação vem no princípio. O que é que diz aí? Lê comigo. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça é a fonte, a paz é o rio que procede dessa fonte. A graça é a causa, a paz é a consequência. Certo? Em Cristo, nós recebemos graça sobre graça. A lei veio através de Moisés, mas a graça abundante, transbordante, superabundante, nos vem através de Cristo. A graça. E Jesus diz para Paulo, a minha graça o quê? Se basta. A graça do Senhor é suficiente. É suficiente para mim, não é isso? Graça, com maravilhosa graça. É a graça que procede e que vem para a nossa vida como um rio transbordante. Graça. Depois de fazer essa saudação, Paulo vai direto para o assunto. E ele vai falar nessa primeira parte, aqui, dos versos 3 até o verso 14. E eu queria que você observasse que do verso 3 ao versículo 14, não existe um ponto. Um ponto. Tem ponto e vírgula, tem 2 pontos. É como Paulo, num só fôlego, ele escreve todo esse período composto por subordinação, por adição, e vocês são bons em português, sabem tudo isso aí, né? Ele está tão tomado pelo Espírito Santo, que ele vai derramar o seu coração nesses versos. E aqui ele começa a carta querendo nos mostrar que a origem de todas as bênçãos espirituais, a origem está em Deus. Mas não somente no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus
Espírito Santo. E aqui é muito interessante a gente ler isso aqui, porque versos de 3 a 6, 3 a 6, né? Ele vai falar, Deus Pai é o autor da nossa eleição. Eleição. Presta atenção. Se o Malafaia disser novamente na televisão que a eleição é doutrina do diabo, você fala, Malafaia, não exagera. Porque a eleição, eu posso não compreender, eu posso não saber explicar, mas a Bíblia diz que Deus o que? Nos escolheu. É melhor você não entender e ser escolhido, do que você entender muito e não ser. Tá certo? É como aquela doutrina do inferno. Eu não creio na doutrina do inferno. Não, não creio não é problema. O problema é você ir para lá. Esse é que é o problema. E Paulo vai colocar aqui que a eleição foi feita pelo Pai, a redenção foi feita pelo Filho, e a aplicação dessa salvação é feita pelo Espírito Santo. Tá certo? Então vamos nos deleitar aqui, vamos ler o texto, porque esse é um dos textos mais lindos da Bíblia. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Preste atenção que Deus, ele é apresentado aqui como o autor da salvação. E a doutrina da salvação de Deus se fundamenta na doutrina da eleição. Só existe salvação porque existe o quê? A eleição. E aqui eu queria destacar alguns pontos chaves aqui. Primeiro, veja aí no versículo 3, Deus nos tem o quê? Abençoado com toda sorte de bênção, o quê? Espiritual. Aí você pergunta, e não tem bênção material? Não tem. Certo? Porque a palavra bênção, tanto no hebraico quanto no grego, significa tudo de bom. Significa felicidade plena. A mesma coisa quando você fala shalom, você não está dizendo só a paz de Deus, a paz espiritual, mas você está desejando tudo de bom para a pessoa. Mas a ênfase do texto são as bênçãos o quê? Espirituais. E Deus é bendito aqui, né? Deus é elogiado aqui, Deus é adorado aqui, porque Ele é Deus, no sentido pleno da palavra, e porque Ele é Pai também de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele, pessoalmente, nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Então preste atenção, a eleição não é uma maldição, mas uma bênção. Não é uma doutrina do diabo, mas uma doutrina de Deus. A eleição é uma bênção espiritual que veio do céu para os crentes que se acham o quê? Na terra. É uma bênção. Você pode perguntar, pastor, mas o que é que significa aqui? Nas regiões celestiais, o quê? Em Cristo. Você pode estar na terra, mas você está nas regiões o quê? Celestiais. É como se existisse dois mundos, o mundo visível e o mundo o quê? Invisível. O reino terreno e o reino espiritual. Significa que no mundo espiritual nós estamos em Cristo Jesus.
E porque nós estamos em Cristo Jesus, ligados nele, nós somos abençoados então com toda sorte de bênçãos espirituais. Deu para entender isso? É uma linguagem que Paulo usa, só ele usa essa expressão. Ele vai repetir algumas vezes aí, que nós somos abençoados com toda... Veja lá no capítulo 2, quando ele fala da salvação, versículo 6, e juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares, o quê? Celestiais não esqueça do em Cristo, porque Paulo sempre vai dizer em Cristo, em Cristo, em Cristo. Nós estamos assentados. É como se a gente tivesse numa posição de reinando com Cristo. Nada poderá mudar o nosso status quo espiritual se nós estivermos o quê? Em Cristo Jesus. Observe que Deus tem nos abençoado. E aí você vai fazendo análise pela estrutura textual, pela textura, pelo texto. Deus nos tem abençoado. Versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Veja que aqui tem 4 coisas importantes nesse pequeno versículo. Primeiro, nós temos o conceito de eleição. O verbo no grego aí significa Deus escolheu, tendo em vista o seu próprio interesse. Ele nos escolheu para si. Deu para entender? Ele nos escolheu para sermos o quê? Dele. Lembra de 1 de Pedro capítulo 2? Vós sois raça eleita. Antes não éramos nada, mas agora somos povo de Deus. Então, por que Deus nos escolheu? Pergunta para Ele. Ele nos escolheu para sermos dele. Para sermos propriedade exclusiva dele. Segunda coisa que o texto nos diz: quando foi que ele nos escolheu? O tempo da eleição. Antes da fundação do mundo. Sabe o que significa isso? Antes da criação ou desde a eternidade. Está vendo como Deus pensa em você já há muito tempo? Antes de criar todas as coisas, Deus já havia nos escolhido. Veja lá Romanos capítulo 9, por favor. Romanos capítulo 9. Por favor, dê uma olhadinha aí. Romanos 9, versos de 10 a 13. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei a Jacó, porém me aborrecer de Esaú. Então, antes que as crianças nascessem, já havia o quê? A eleição de Deus. Você está chateado? Vai para o Procon Celestial. Arruma um advogado bom aí, vai lá reclamar. Entra com um mandado de segurança contra Deus, né? Eu não aceito isso. Tudo bem. Há no direito o dom de espernear, né, Lourdes? Você tem o dom de espernear. Por que Deus escolheu esse? Pergunta para Ele. Foi Ele que nos escolheu. Nos escolheu antes da fundação do mundo, o tempo da eleição, a eleição, o tempo da eleição. Veja também aí o objeto da eleição. Nos escolheu, isto é, os santos e fiéis que estão lá em Efésios 1:1. Certo? Nos escolheu. Significa que Deus tem lá uma relação, um rol, um livro da vida, com a relação de nomes que Ele escolheu.
Se eu tivesse acesso a esse livro da vida, eu não gastava tempo pregando o evangelho para o cara que não vai se converter. Só ia nos eleitos, era tiro certo. Ó, você está eleito, filho, ó, seu nome foi escolhido, então se converta, né? Mas ele diz, não, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E aí ele vai converter, ele vai converter. Outro detalhe importante, o propósito, ou os propósitos da eleição. Quais são os propósitos aí? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Presta atenção. Observe que Deus não nos escolheu porque éramos ou seríamos santos. Ele escolheu para sermos, porque nós não prestamos. Tá certo? Aliás, Deus escolhe cada tranqueira, não é isso? Cada tranqueira, Deus vai lá e escolhe. E Spurgeon dizia que o seguinte, ele diz assim, Deus me escolheu porque Ele quis me escolher, porque eu não vejo em mim nenhum motivo para que Ele tivesse me escolhido. Deus me escolheu antes de eu ter nascido, porque depois de nascido eu jamais o escolheria. Ele que me escolheu. Então, se nós somos escolhidos, isso não é motivo de soberba, é motivo de humildade. Ele nos escolheu. Tudo bem, gente? Posso prosseguir? Versículo 5. Deus nos tem abençoado, versículo 3. Deus nos escolheu, versículo 4. Deus nos predestinou. Diz assim, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Presta atenção que a palavra predestinar é um sinônimo da palavra o quê? Escolheu. Predestinar significa que antecipadamente ele já deu o quê? Um destino. Antes destinou. Certo? Ele nos escolheu. E aqui é importante que a base, a fundamentação, leia o texto, faça a interpretação correta. E em amor, Ele nos predestinou. Significa que o fundamento da predestinação é o amor de Deus. Porque Ele nos amou de forma incondicional. E o objeto amado não tem nenhuma razão, nenhum motivo para ser amado. E esse amor, Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Nós o amamos depois, mas Ele nos amou primeiro. E porque Ele nos amou, Ele nos predestinou. E é tão importante você entender isso aqui, que Ele nos predestinou para a adoção de filhos. E a palavra adoção aqui, você precisa entender. Porque aqui Paulo está usando a linguagem do direito romano, que até hoje é estudado em todas as universidades do mundo. Direito de adoção. E Paulo vai falar que nós em Cristo Jesus fomos transformados em filhos, não somente por direito de adoção, usando a linguagem jurídica, mas nós fomos regenerados. 1 João capítulo 1, né? Aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Aí vem a regeneração. Então nós somos filhos, porque Deus é o nosso Pai, Ele nos gerou espiritualmente, e nós somos filhos por direito de adoção. Direito. E aí quem quiser estudar, arruma um advogado bom aí, faz uma pesquisa para entender no direito romano quais eram os privilégios, porque havia o pátrio poder. E aquele que era adotado, ele tinha todos os direitos legítimos daqueles que não eram filhos legítimos. E aí ele diz que nós somos escolhidos, predestinados para Ele. Veja, gente, isso é muito importante. O cara diz, não, eu sou predestinado, agora vou pecar. Vou tirar umas férias da graça de Deus. Não é assim, filho. Porque você foi predestinado para ser de Deus. Para ser propriedade dEle. Para ser exclusividade dEle.
Ele nos predestinou para sermos dele. É muito importante a gente entender isso. Deus nos escolheu para si e nos predestinou para fazer parte da sua família, para sermos os seus filhos. Vamos ver Gálatas capítulo 4. Veja lá, Gálatas 4, 6 e 7. Gálatas 4, 6 e 7. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama o quê? Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. E se sendo filho também, herdeiro o quê? Por Deus. Por Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Deus nos tem abençoado, Deus nos escolheu. Versículo 5, Deus nos predestinou. Versículos 6 e 8. Deus que derramou a sua graça sobre nós. Veja lá no verso 6, né? Que Deus derramou abundantemente. O que é abundantemente? Abundantemente, né? Ele derramou, veja que ele é o sujeito da ação, abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo Jesus, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E o que eu acho lindo desse versículo, no versículo 6, que é para o louvor da glória da sua graça. Eu acho isso maravilhoso. Os escolhidos e os predestinados por Deus recebem de forma imerecida e incondicional a graça salvadora. A riqueza abundante da graça de Deus é derramada sobre a nossa vida. Eu gosto muito do versículo 11, porque vai encerrar a ação de Deus aqui no versículo 11. No versículo 11 vai dizer o quê? 2:11, o que diz aí? Ou 1:11, o que diz? Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Significa que Deus fez tudo de acordo com a sua vontade, conforme os seus planos, os seus projetos. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não do mal, para vos dar o fim que desejais. Jó diz assim: bem sei que tudo pode, se nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus, ele trabalha com planos na nossa vida. Deus tem um plano para a nossa vida pessoal. Deus tem um plano para a sua igreja. Ele exerce a sua soberania através desses planos que são feitos segundo a sua vontade. Por isso que Isaías diz lá, Isaías 55, Deus dizendo: os meus pensamentos não são os meus caminhos não são os vossos caminhos. Agora, se eu, como criatura de Deus, acho que eu posso compreender o conselho da vontade de Deus, esse Deus passa a ser um igual a mim. Por isso que Paulo, quando vai terminar Romanos capítulo 11, ele vai dizer: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. A ele. Amém? Então você está eleito, meu filho. Eleito. Você não vale nada, mas Deus gosta de você. Mas em segundo lugar, Paulo vai falar aqui, nos versos de 7 a 12, se Deus elege, Jesus Cristo, ele executa a salvação dos eleitos. Certo? É como se Deus fizesse uma reunião com as 3 pessoas da Trindade, e Deus disse assim: eu vou relacionar quem é que vai ser salvo, quem é que vai ser nosso. Jesus, você vai lá e vai comprá-los, redimi-los.
Jesus diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ele vai dizer isso. Jesus não subiu à cruz para possibilitar a nossa salvação. Ele subiu na cruz e ressuscitou para garantir a nossa salvação. Não é para possibilitar, não. É para garantir. Ele morreu sabendo por quem estava o quê? Morrendo. Ele não morreu na cruz para que eu pudesse pregar o evangelho hoje e dizer: se você quiser aceitar, aceite, se não quiser, tal. Como se Jesus fosse uma mercadoria. Não, ele não é assim não, filho. É totalmente diferente. Você vai se converter, sabe por quê? Porque Deus escolheu você e Jesus morreu por você. E porque Ele morreu por você, você vai se converter. E aqui é interessante você entender isso, porque aqui pelo menos quatro aspectos importantes aqui. Versículo 5 diz assim, 1:5: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Então, em Jesus, ou por meio de Jesus, ou por intermédio de Jesus, temos a adoção de filhos. A eleição aqui tem como propósito a adoção. E quando é que nós nos tornamos filhos de Deus? No ato da conversão. Você deixa o seu estado de criatura. Jesus diz: aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito. Necessário vos é nascer de novo. Então nós nascemos como criaturas de Deus, mas nós nascemos também espiritualmente em Cristo Jesus para sermos participantes da natureza divina. E 1 João 3:1-3 diz que nós seremos semelhantes a Ele. Em Jesus temos a adoção de filhos, verso 5. Versículo 7, 1:7, no qual temos o que? A redenção pelo seu sangue. Então nós temos a adoção em Cristo, nós temos o que? A redenção em Cristo. E o que significa essa palavra redenção? No grego é uma palavra muito interessante. Apolitrose significa resgate de um prisioneiro ou de um escravo de guerra. E esse resgate, ele é feito pelo pagamento de um preço. Deu para entender? Por isso que Pedro vai dizer lá na sua primeira carta, que nós não fomos resgatados por dinheiro, mas pelo precioso sangue de Jesus. Não foi Allan Kardec que morreu por você, não foi Buda, não foi a Virgem Maria, não foi Nossa Senhora Aparecida. O único que morreu por você, para que você pudesse ter a redenção, foi Jesus Cristo. Ele é o nosso Redentor. Mas veja que coisa interessante. Em Jesus nós temos a adoção, em Jesus nós temos a redenção. Em Jesus recebemos o perdão ou a remissão dos pecados, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Preste atenção. A redenção não seria completa sem a remissão de pecados. A ideia aqui é que o pecado foi perdoado e removido ou enviado para longe. Em Cristo, todos os nossos pecados foram perdoados e esquecidos por Deus. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Romanos 5:1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa justificado? É um termo jurídico, declarado que não há nenhuma condenação contra nós, porque Jesus Cristo pagou o preço da redenção e remiu toda a nossa dívida. Não tem mais pecado anotado da nossa conta. Amém? Caminhando mais um pouquinho, eu gosto muito dessa expressão aqui. Em Jesus nós temos a adoção, em Jesus temos a redenção, em Jesus recebemos o perdão, a remissão de pecados.
Mas nos versos 9 a 10, em Jesus, tudo será unificado, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo, e fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as no céu como as da terra. Preste atenção, que o plano de Deus tem começo, meio e fim. O fim do plano da salvação é que todas as coisas que foram criadas sejam finalmente unidas sobre o senhorio e a soberania o que? De Cristo. A reconciliação de Cristo, ela atinge não somente o homem, mas também a natureza. Todas as coisas que foram o quê? Criadas. Por isso que lá em Romanos capítulo 8 diz que a natureza geme, que nós gememos no nosso corpo, não é isso? Esperando o dia da nossa redenção. Então aquilo que o pecado separou, será reunido, reintegrado novamente em Cristo Jesus. Por exemplo, o pecado trouxe a morte. O que é a morte? A separação do corpo e da alma. Com a obra de Cristo, nós seremos o quê? Ressurretos. E a morte será o quê? Vencida. E nós seremos unificados integralmente para desfrutar da salvação eterna, no corpo e na alma. Aquilo que o pecado desuniu, Cristo reconciliou. Amém? E isso vai acontecer no final de todas as coisas. Por fim, nós temos a obra do Espírito Santo, versos 13 e 14. Vamos ler juntos? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então preste atenção, Deus é quem nos escolheu e nos predestinou para a salvação. Jesus é quem executa a redenção dos eleitos. E o Espírito Santo é quem aplica essa salvação na vida dos eleitos. Deus escolheu, Jesus redimiu, e o Espírito Santo é quem aplica a salvação. Ele regenera e produz o novo nascimento no coração do eleito, que foi o quê? Redimido por Jesus Cristo. Coisa linda, né? Cada pessoa da Trindade tem a sua função, tem o seu ministério. E nós hoje vivemos na dispensação do Espírito, porque Jesus Cristo foi exaltado, e o primeiro ato do Cristo exaltado foi mandar o quê? O Espírito Santo, para ficar conosco até que Ele venha. Veja nesse texto que alguns detalhes muito importantes, porque se você observar, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também o quê? Crido. Você ouviu, e você o quê? Creu. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do evangelho. Isso aqui se chama, aos que Deus predestinou, a esse também o quê? Chamou. E como é que Ele chama? Ele chama pela pregação do evangelho. Existe o chamado que a gente dirige ao ouvido, o chamado externo. Existe o chamado interno, que é o Espírito Santo, que abre o entendimento da pessoa, para que a pessoa possa o quê? Compreender. Ela recebe ali uma revelação espiritual de quem é Jesus e daquilo que Jesus Cristo fez por mim e por você. Quer entender bem isso? Só um texto. Vamos lá para 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio,
para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Agora veja no versículo 14, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho. Como é que nós somos chamados? Pelo Evangelho. Pelo Evangelho. Por isso que ele diz, ide, pregai o Evangelho a toda criatura. A gente prega o Evangelho, a gente convida as pessoas, a gente explica para as pessoas o plano de Deus, mas quem faz a obra da conversão é o Espírito Santo. Mas Paulo vai terminar aqui, ele vai usar duas figuras, o Espírito Santo sela a nossa conversão e o Espírito Santo garante a nossa redenção. Veja aí, tendo nele também crido, fostes o quê? Selados com o Santo Espírito da promessa. A fé é um presente de Deus e nasce pelo ouvir a palavra. No ato da conversão pela fé em Cristo, o cristão é selado. Nos tempos antigos, os selos eram usados, primeiro, para garantir a autenticidade de um documento ou de uma pessoa. Segundo, para marcar uma propriedade, protegendo-a contra violação e dano. Significa que o selo do Espírito Santo, portanto, simboliza a autenticidade da nossa conversão. Somos propriedade de Jesus e somos propriedades do quê? Invioláveis. Invioláveis. Estamos com selo. Como diz uma música que tem por aí, que nós fomos selados, né? Cantor, acho que é Fernandinho. É tanto cantor aí que eu nem sei, mas né, que ele fala que nós temos o selo da promessa, né? O selo da promessa. Estamos selados. Por isso que o diabo não nos toca. Tá certo? Você é propriedade exclusiva de Jesus, de Deus. Segunda coisa, ele vai usar uma linguagem jurídica também. O Espírito Santo nos sela e o Espírito Santo também nos penhora. Versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade e louvor da sua glória. Significa que aqui nós estamos penhorados. É como comprar carro novo. Você compra o carro, não é isso? Assina, o carro fica o quê? Penhorado. No nome do banco. Aí você vai pagando. Quando você paga a 24ª, para ser mais manso, aí você vai resgatar aquele carro vai ser seu. O que Deus faz com a gente? Ele já paga a primeira prestação. Aí nós ficamos o quê? Penhorado. Vamos penhorado. Por isso que Jesus diz, vocês não são do mundo. Vocês estão no mundo, mas vocês não são. Porque vocês são propriedade minha. Você acha que Deus deu entrada e não vai pagar, não? O que você acha? Você acha que Deus é caloteiro? O que você acha aí? Então, se Ele nos penhorou até o resgate. E quando é que isso vai acontecer? Hein? Ou quando a gente morre, ou se Jesus Cristo o quê? Voltar. Agora, tudo isso termina com uma frasezinha muito simples. Em louvor da sua o quê? Glória. Nós temos algum motivo para achar que nós somos bons, para nos fazer uma louvação para nós? Você acha que nós temos? Quando você estuda a doutrina da redenção, todo louvor, toda honra, toda glória seja dada a quem? A Ele. Ele nos escolheu, Ele nos redimiu, Ele nos converteu e nos selou. E agora nós vivemos neste mundo, estamos neste mundo, mas nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Alguma dúvida sobre isso? Fica olhando para mim com essa cara de defunto, não. Estou perguntando. Fica com medo de perguntar também, não. Um irmão falou, pastor, não pergunta, porque o senhor dá uns coices na gente, na frente do povo. Eu fico com medo. É coice santo, irmão. Alguém tem dúvida sobre isso, irmãos? Eu diria assim, eu tenho todas as dúvidas. Mas está na Bíblia, eu creio. Por que Deus me escolheu e não escolheu o outro? É duro. Mas Deus tem os seus motivos. Ele é Deus. Certo? Ele é Deus. E como diz lá o Baruque, Ele continua
sendo bom, Ele continua sendo Deus. Vamos orar, encerrando? Vamos ficar de pé, gente. Deixar o espaço agora para o ensaio dos hinos, do culto. Senhor Deus, nós te louvamos pela bendita escolha do Senhor. Nós nos curvamos diante da grandeza do teu amor, da tua superabundante graça. Eu não merecia, ninguém merecia, que nós merecemos o inferno, mas o Senhor está nos dando o céu. O Senhor nos amou, o Senhor exerce misericórdia a cada dia da nossa vida. E a única atitude nossa, nesta noite, é bendizer o teu nome, é glorificar o teu nome, é reconhecer a tua grandeza, a grandeza do teu amor, essa tão grande salvação. E Senhor, nós queremos passar a eternidade toda glorificando o teu nome, rendendo graças ao Senhor, bendizendo o seu nome, Senhor. Ajuda-nos a entender como cristãos que nós estamos nesse mundo, como peregrinos, que nosso lugar não é aqui, que nós estamos indo para casa. Tira de nós toda soberba, toda vaidade, todo orgulho espiritual. Que nós possamos compreender qual é o nosso lugar nesse plano tão grandioso. Que nós possamos nos quebrantar diante de tão grande amor. Ensina-nos cada vez mais através da tua palavra. Que o Espírito Santo fale o nosso coração. Nós oramos humildemente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.